Ele é formado em Teologia pela Universidade Metodista de São Paulo, em História pela Universidade Anhanguera e pós-graduado pela Universidade Hebraica de Jerusalém, Eretz, Israel. Na estreia do TV Búzios Podcast, temos a honra de receber o pastor Luciano Amorim como nosso primeiro convidado. Muito bem-vindo, pastor Luciano Amorim. Na inauguração do TV Búzios Podcast, é um prazer enorme, uma honra recebê-lo aqui na inauguração do nosso novo projeto. Um projeto assim, que está sendo criado com muito carinho, com muito amor mesmo, né? Então, nada mais justo do que sua presença para a gente começar aqui. E já agradecendo a nossa audiência maravilhosa também. E começando com a apresentação. Já ouvimos aí no áudio algumas coisas sobre a sua caminhada, a sua jornada, mas nada melhor do que lhe ouvir. Então, seja bem-vindo, pastor Luciano. Kátia, eu fico lisonjeado, né, pela inauguração desse podcast, que ele tenha muito êxito, muito sucesso, né? Recentemente eu também tive o privilégio de estar participando aí de um outro podcast e graças a Deus foi um sucesso, né? De visualizações, de audiência, né, e a repercussão muito boa. Eu fico muito feliz de estar aqui com você nesse novo projeto, que ele seja muito bem sucedido e com certeza também abençoado por Deus. Amém. Vamos lá. Pastor, hoje o nosso tema é Israel, mas Israel para o mundo. Mas antes da gente começar a entrar no tema, vamos falar um pouquinho sobre sua afinidade com Israel. A gente já está sabendo, né, que o pastor está formado em História, metodista, 10 anos, um sucesso absurdo com a Igreja Metodista, assim, que impactou a armação dos Búzios, e época maravilhosa da igreja, com tantos jovens, e agora também formado em hebraica, né, na Universidade Hebraica. Vamos falar um pouquinho? Fala um pouquinho, conta um pouquinho para a gente. A minha ligação com Israel e com a questão judaica, ela vem já de muito tempo, né? Ela não vem da igreja ou da minha experiência de formação. O primeiro colégio que eu estudei, que eu fui alfabetizado, no bairro onde eu nasci e fui criado, havia um colégio, né, fundado por um casal de judeus. Depois da Segunda Guerra Mundial, eles implantaram então um colégio e deram o nome àquele colégio Estado de Israel, Escola Estado de Israel. Foi onde eu fui alfabetizado, onde eu fiz minha primeira a quarta série. É claro que com o passar do tempo, esse colégio logo em seguida foi municipalizado, né? Até hoje ele existe, mas faz parte do município, perdeu um pouquinho a questão do vínculo religioso, né? Histórico e tudo mais. Mas a minha época era muito comum, né? Uma vez ao ano, as professoras escolhiam ali um grupo de alunos, no período das festas bíblicas, né? Nas datas comemorativas, a gente ia para a sinagoga de Teresópolis, está localizada lá no bairro do Alto, que inclusive é a maior comunidade judaica do estado do Rio de Janeiro. Então a gente ia para a sinagoga para celebrar as festas bíblicas, né, as festas judaicas. E a gente geralmente tinha uma participação, fazia um jogral, um teatro, cantava uma música, né? E a minha afinidade com as questões judaicas começaram aí, né? Embora eu não tivesse muito entendimento, começaram aí. E logo em seguida, na minha adolescência, ao me converter, né, à igreja protestante, né, isso, na verdade, aguçou, porque eu comecei a ler a Bíblia, eu comecei a me envolver com a história do povo judeu, né, e a minha experiência foi se aperfeiçoando nesse sentido. Já no meu início de pastorado, eu tive o privilégio também de ser pastor de uma pessoa que na verdade se tornou meu amigo pessoal, né? O nome dele é Jorge, ele faleceu há uns 2 anos atrás, e isso foi em 94, né? Em 94 ele me fez uma promessa que iria me levar em Israel no ano de 95 ou no ano de 96.
E aquilo criou uma expectativa muito grande no meu coração, né? De poder, pela primeira vez, visitar Israel, ele que tinha ido tantas vezes. Só que em 94 aconteceu a Intifada, né? E com a Intifada em Israel, que foi também uma espécie de guerra, né? As caravanas, né? Os passeios para Israel ficaram prejudicados, só acontecendo depois no ano 2000. E foi quando, em 2005, a gente fez a nossa primeira caravana para Israel e daí não paramos mais, né? Todos os anos a gente... Foram quantas vezes que o pastor foi a Israel? Olha, eu confesso que eu já até perdi um pouquinho a conta. Chega a quase 30 vezes, né? Assim, nesses últimos anos que a gente tem ido a Israel. A minha última ida foi antes da pandemia. Eu fui com a minha esposa Néia, né? Celebrar bodas de prata em Jerusalém. Com a pandemia não deu para viajar e a gente ia retornar agora esse ano. No mês de março, a gente já estava tudo planejado para retornar a Israel, mas hoje quem está dando continuidade nisso é o meu filho Daniel e minha nora, Maria Clara. Fizeram uma caravana muito bem sucedida no mês de abril e a gente então acabou adiando um pouquinho a nossa ida a Jerusalém e pretendemos voltar assim que a guerra acabar, né? Sua passagem lá na universidade? Em 2008 eu tive a oportunidade, né? Fui selecionado com um grupo de pastores que faziam muitas caravanas para Israel para fazer um curso, né? Uma pós-graduação pela Universidade Hebraica de Jerusalém sobre a terra de Israel. O nome do curso é Eretz Israel, um contexto geopolítico, religioso, um curso de imersão, né? Nós ficamos lá imergidos, visitamos todos os sítios arqueológicos, conhecemos um pouco da cultura de modo geral, das questões das guerras. Então foi um curso, uma pós-graduação de imersão que foi oferecida pela Universidade Hebraica, inclusive única, né? Porque depois disso eu não fiquei mais sabendo que outros pastores tiveram essa oportunidade. Mas em 2008 nós ficamos lá em torno de 4, 5 meses fazendo essa imersão, né? Isso me ajudou muito. Depois daquilo ali, as outras caravanas que eu fiz já foram bem diferentes, né? A gente já conhecia lugares que boa parte dos visitantes, dos peregrinos, ainda não conheciam. E foi fantástico, né? A formação lá. E em seguida eu me aperfeiçoei na questão da história, né? Embora eu conhecesse muito a história de Israel, do povo judeu, eu fiz um curso de história para ter uma credencial, né, para poder dar aula, para poder ser credenciado, licenciado para estar fazendo tal, né? E não apenas contando com o curso da teologia, né? Uhum. Pastor, a visão de lá, o pastor lá, o que o pastor viu em relação à cultura, em relação ao turismo, que é muito forte naquela região, como o pastor sentiu durante as suas idas a Israel a receptividade com os brasileiros, com os povos europeus e americanos, enfim? Jerusalém é a cidade da paz, né? O nome já diz tudo, né? A cidade da paz. A minha primeira impressão de Jerusalém foi no ano de 2005, quando eu liderei uma caravana para aceder à Terra Santa, né? E fiquei muito surpreso com tudo, né? A questão do turismo, a gente sabe que Israel, até muitos anos atrás, baseava, né, sua economia em cima do turismo. Então o turismo tem que ser feito com muita qualidade, com muita competência. A questão da segurança também, né? Israel, por mais que a gente ouça através da imprensa nossa aqui do Brasil, que eu considero até ser um pouquinho meio preconceituosa, sempre coisas ruins que estão acontecendo, né? Só que Israel é um lugar muito, muito seguro. Você vê que até hoje, quando a gente liga aí a televisão para ver as notícias de Israel, você tem o domo o domo de ferro, né? Que protege as cidades, né? Dos ataques dos inimigos. 98% dos mísseis, né?
não consegue atingir o seu propósito. Agora, você imagina se Israel não tivesse, né, essa cúpula de ferro, né, estaria totalmente devastada hoje, até pelo número de mísseis que foram lançados pelo Hamas. E que continuam, né? Exatamente. Necessário, eles continuam. E funciona de uma maneira muito incrível, né? Então, Israel, de modo geral, não apenas Jerusalém, é um estado que você deve conhecer pela sua cultura, deve conhecer pela sua organização de Estado, né? Pela sua ideologia de Estado, deve conhecer pela sua religião, né? E, sobretudo, também pelo amor que o povo de Israel tem para com as nações da terra, de modo especial, né? Lugar que recebe gente do mundo todo, sem discriminar, sem preconceito. Jerusalém é um exemplo claro disso, né? Você tem dentro da antiga Jerusalém, né, da Old City, bairro judeu, bairro cristão, bairro muçulmano. Árabes, exatamente, todos ali vivem em plena harmonia, né? Até são o local que reúne as 3 maiores religiões, as grandes religiões, né? O judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eles convivem ali, tem a mesquita de Al-Aqsa, que é girantuda. É acima do muro das lamentações. Continua ali do lado. Exatamente, né? São as religiões monoteístas, o berço, né, da civilização ocidental e também das religiões monoteístas. Você citou aqui algo muito interessante, né? A mesquita de Al-Aqsa, aqui é apenas um título de curiosidade. Em cima, onde ficava ali a esplanada do Templo de Salomão, existem 2 mesquitas. Uma menor, que é a mesquita mais conhecida como de Al-Aqsa, e você também tem o Domo da Rocha, né? O Domo da Rocha, onde supostamente, né, teoricamente, Abraão iria sacrificar o seu filho Isaque. Então aquela pedra ali, no Monte Sião, é um lugar venerado, sagrado, onde eles também construíram aquela mesquita que tem a cúpula dourada, né, toda de ouro por volta, né, com placas de ouro. E aquela construção foi feita pelo rei Hussein, né? Quando a época da Jordânia, né? A Jordânia tomava conta ali, né, daquela parte oriental de Jerusalém, e ele, para receber o Papa da época, né, o Papa católico da época, isso em 1968, que eu não me falho a memória, ele fez uma obra e ele colocou ali aquelas placas douradas em cima do Domo da Rocha para receber o Papa, né, quando posteriormente estourou a Guerra dos 6 Dias, né? Então é muito interessante. Então ali os 2 lugares mais sagrados para o islamismo se encontram ali, tirando lá a mesquita de Meca, né? E o Muro das Lamentações, que é o lugar onde os judeus fazem as suas orações, né? Lamentam, né, pelo templo ter sido destruído. A gente tem uma visão, às vezes, né, que Muro das Lamentações, as pessoas vão lá para chorar, Não, é apenas uma recordação. Eles lamentam pelo fato de hoje não terem um templo, né, para buscar a presença de Deus. Mas tem ali ainda a figura do muro onde todos oram, né? Pastor, a gente sabe que os israelenses, os judeus, eles prezam muito pelas datas sagradas. Então tem o Shabat, que muita gente até não sabe como funciona. Fala um pouquinho o que é Shabat, o que representa. O Shabat é uma determinação dos 10 mandamentos, né? Que é o dia do descanso, né? Ou seja, Deus criou todas as coisas em 6 dias, e no 7º dia, Deus instituiu aquele dia como dia de descanso, né? Então, os judeus, eles observam, né, categoricamente o Shabat como um dia sagrado, onde ninguém faz nada, no sentido de realizar algo que seja de mão de obra, que seja algo que seja enfadonho, ou algo que seja repetitivo, né? Então, eles dedicam esse dia, que vai do nascer da primeira estrela no céu, na sexta-feira, né? Não tem um horário específico, um horário determinado, mas
os judeus ficam olhando para o céu. Mais ou menos ali no pôr do sol. Exatamente. No pôr do sol, quando a primeira estrela brilhar, já é Shabat, né? Então, para-se tudo. Geralmente, culturalmente, hoje, as famílias vão para hotéis, vão para resorts, vão para clubes, né? Eles não fazem comida, eles vão comer fora, vão dormir em hotéis com seus filhos e tal. Vão fazer daquele dia um dia de lazer, um dia diferente dos demais dias da semana, né? E no Shabat, o Shabat termina no sábado também, quando, né, a primeira estrela brilha, eles então terminam o Shabat. Com um período de 24 horas, de acordo com a natureza. Quando se termina o Shabat, quem está em Israel nesse período, é muito interessante que quando você pega o dia do sábado, né, tudo fechado, e quando o sábado à noite começa a brilhar a primeira estrela, volta tudo normal, tudo abre novamente, e, enfim, a vida normal, a vida que se segue. Como princípio, eu não sou um sabatista, né? Tem igrejas que pregam a questão do descanso do sábado. Eu sou da seguinte opinião: você deve observar o dia do descanso, né? É comprovado estatisticamente que Israel hoje tem o menor número de divórcios, né? Tem o menor número de pessoas que vivem estressadas ou que têm A qualidade de vida lá é muito boa, os jovens, tudo, Porque se observa isso, né? A questão que você precisa descansar. Você não é uma máquina que foi programada para funcionar 24 horas. Então, há um momento que você precisa dedicar para sua esposa, para sua família, para os seus filhos, para o seu cultivo espiritual. Eu lembro que quando eu me converti, aos meus 14, 15 anos, eu me converti na igreja metodista, né? Não necessariamente me converti na metodista, mas a minha primeira igreja foi a igreja metodista. E dentro das leis canônicas da igreja, tinha algo que hoje, se a gente fosse pregar, seria uma coisa assim muito absurda. Que a pessoa não poderia se tornar membro da igreja se ela não tivesse o domingo como o dia do Senhor, né? Na lei da igreja lá, dizia o seguinte, que era necessário cultivar o dia do Senhor para descanso e elevo espiritual. Então, uma pessoa que trabalhava, vamos supor, no domingo, ela não poderia ser recepcionada como membro ativo daquela igreja, porque, em tese, ela estava, de alguma maneira, quebrando esse mandamento, e a igreja não era sabatista, né? Era questão de domingo, né? Então, assim, eu respeito muito essa questão de... Há alguns anos eu observo isso, de ter um dia para o elevo espiritual, um dia para o descanso, né? Onde você realmente tem que lidar com o ócio, né? Você não tem que fazer nada e esperar em Deus. E eu acho isso fundamental. Outra coisa também interessante, Kátia, que eu acho que é um princípio que as pessoas deveriam aprender, é que são os setênios, né? Israel, principalmente a cabala judaica, ela prega muito a questão dos setênios. Então acredita-se que a cada 7 anos um ciclo novo se começa na vida de uma pessoa. E se a gente observar, né, na nossa vida, a gente vai perceber que isso tem muito sentido. Por exemplo, você pega uma criança do seu nascedouro até o 7º ano, é aquele período que ela vai desenvolver, né, e vai estar preparada já para, no 7º ano, estar alfabetizada ou começar a se alfabetizar. Dos 7 a 14, começa ali aquele período de pré-adolescência, né? Dos 14 anos já se conta a adolescência, dos 21 anos já é a idade jovem, né? Onde a pessoa já procura namorar, alguns casarem, constituírem família. Enfim, dos 28 aos 35 anos, a pessoa ela tem que se estabilizar financeiramente, é o período que ela pensa em comprar um carro, que ela pensa em construir a sua casa, ela pensa em ter ali uma profissão estável, né? Aí você pega dos 35 aos 42 anos, você já deve ter me ouvido falar nisso, né? Que uma pessoa que quando chega aos 40 anos e ela está frustrada, ela olha para trás, ela não conseguiu
construir nada na vida, o nível de frustração pode levá-la a uma grande depressão, porque ela naturalmente vai pensar, poxa, eu já vivi aqui metade da minha vida e nada aconteceu, né? E assim sucessivamente. Aos 49 anos, que é chamado último setênio, é o ano que você se prepara para o ano do jubileu, os seus 50 anos. E o que consistia o ano do jubileu em Israel? O que consiste até hoje, né? O ano do jubileu era uma lei de Estado, não era uma lei individual. Era o seguinte, se você chegou aos seus 49 anos endividado, se você perdeu algum bem, perdeu uma propriedade, se você foi levado escravo, o Estado lhe restituía a sua condição original. O Estado lhe restituía a sua casa, o Estado lhe restituía a sua família, o Estado, ele de alguma maneira te libertava daquela dívida, daquela escravidão, para que aos 50 anos você pudesse viver o ano do seu jubileu. Ou seja, um ano, de fato, onde você tinha as dívidas perdoadas, você tinha todas as pendências do passado perdoadas para você começar, né, um período novo na sua vida, né? Eu acho muito interessante. Uma renovação, né? 50 anos. 50 anos, né? Que seria o período do jubileu. E aí a Bíblia diz o seguinte, poxa, mas eu cheguei aos 49 e eu preciso cultivar, eu preciso plantar, eu preciso trabalhar novamente. E interessante que tem uma promessa que diz que nos 49, né, nos seus setênios, 7 setênios, você não precisava se preocupar, porque Deus iria cuidar de você, da sua família e de tudo que você tem, né? Então, assim, é uma fé. Como na questão do Shabat, a pessoa confiar que ela pode trabalhar durante... Você pega, por exemplo, profissional liberal, que de repente não tem um horário fixo de trabalho, ele não tem uma renda fixa, ele tem que confiar muito que ele tem que separar aquele dia e que naquele dia Deus vai supri-lo para toda aquela semana, para todo aquele mês. Então, assim, é um princípio muito interessante, né? Não é à toa que o povo judeu, e não é à toa que 5% das riquezas do mundo inteiro estão concentradas na mão dos judeus. É um povo próspero mesmo, muito próspero. O que foi passado pra gente é que eles são gananciosos, que eles são trapaceiros, é até fruto, né, da questão da publicidade lá do nazismo, né, que o judeu, ele é trapaceiro. Acabou ficando com dinheiro do judeu, né? Exatamente. Só que não, né, eles seguem princípios que enriquecem, né? Tem um provérbio que diz assim, a bênção do Senhor, ela nos enriquece e com ela não se acrescenta nenhuma dor. Isso eu acho fantástico. Por quê? Quando você sente abençoado, quando você tem a bênção, né? E eu digo aqui, por exemplo, hoje a gente ouve muitas pessoas pregando, achando que bênção é você ter dinheiro. Eles sabem que não é isso, né? Tem pessoas que têm dinheiro e não tem nada. Eu lembro... alguns anos atrás, uma entrevista daquele cantor Nelson Ned, não sei se você lembra dele, né? Poxa, famosíssimo à época. E ele foi numa entrevista e Silvio Santos, que é um judeu, estava entrevistando Nelson Ned. E na entrevista, Nelson Ned falou uma coisa muito interessante. Ele diz assim, quando Deus, né, quer abençoar alguém, quando Deus quer abençoar alguém, Deus dá talentos, Deus dá dons. Agora, quando Deus quer castigar alguém, Deus dá dinheiro, Deus dá riquezas. E aquilo realmente, essa entrevista, essa fala de Nelson Ned, pode depois procurar aí no YouTube, quem estiver ouvindo, deve se lembrar disso, né? Que é uma coisa real, porque... ele mesmo era detentor de muito dinheiro, né? E o dinheiro veio para ele como uma maldição, como um peso, né? Então ele diz que era como um castigo que Deus dava para ele. Que, poxa, ele não tinha uma vida abundante, né? Então essa frase sempre me marcou muito, né? Quando Deus quer castigar alguém, Deus dá dinheiro. Mas quando Deus quer abençoar, Deus dá talentos, Deus dá dons. E tudo isso gera, com certeza, suprimento, gera abundância na vida da pessoa. Pastor, falando um pouquinho agora, mudando de assunto, um pouquinho sobre guerras. O pastor está com um projeto, baseado até também, imagino, né, em todos os seus conhecimentos, agora incluindo história,
um projeto sobre guerra, sobre estudo sobre guerras, e acho que tem um foco sobre Guerra dos Seus Dias, então é uma guerra assim, mais rápida considerada. Exatamente, a Guerra dos Seis Dias é uma guerra que Israel travou lá em 68, né? E foi uma guerra muito rápida, né? Que Israel tinha as estratégias certas, soube aplicar as estratégias certas no momento certo, com as informações certas, né? Então eu tenho me aprofundado não somente na guerra de Israel, dos 6 dias, como de Yom Kippur, Guerra da Independência e tantas essas outras guerras, como essa também agora contra o Hamas. Eu já comecei a ler, a pesquisar, tenho acompanhado muito as notícias, né? Para no futuro estar trazendo um estudo mais sistemático e ao mesmo tempo mais fácil das pessoas entenderem o contexto geopolítico que envolve essas guerras. Eu já vou até fazer um convite para a gente, da próxima vez, trabalhar aqui no podcast, conversar sobre esse tema, sobre guerras. A gente pode colocar os mapas, a gente falar sobre geopolítica. Porque a gente só entende uma guerra quando ela acontece, mas a gente precisa saber o que está por trás daquilo, que às vezes tem anos, né? Pastor, interrompendo, eu escutei ontem uma entrevista e uma frase me chamou muita atenção. Queria sua opinião sobre isso. Analfabetismo histórico. A gente está vendo um monte de gente tomando partido, levantando bandeira, sem saber absolutamente nada da história, sem saber nada do que aconteceu, sem conhecer a realidade. Como é que o pastor vê isso? Olha, Kátia, eu entendo o seguinte: 98%, olha, é um número expressivo, é um percentual expressivo. 98% das pessoas, elas vivem em estado de alienação. O que é isso? Né? São pessoas que vivem em função das informações que recebem, daquilo que chega à sua mente, sem nenhum tipo de processamento, sem nenhum tipo de depuração. Então a gente é fruto, às vezes, do meio que a gente está inserido, né? E quando eu falo isso, eu falo com dados técnicos, porque Napoleão Hill foi uma pessoa que na década de 30, ele fez pesquisa ele desenvolveu, né, uma teoria, uma filosofia do sucesso, que é muito aplicada hoje pelos coaches, né, por aquelas pessoas incentivadoras, que ele dizia o seguinte, né, ele entrevistou mais de 25 mil pessoas que tiveram sucesso e 25 mil pessoas que fracassaram, para que ele pudesse desenvolver uma filosofia, uma teoria realmente científica do que leva as pessoas ao fracasso e o que leva as pessoas ao sucesso, né? Então ele afirma que 98% das pessoas vivem em estado de alienação. É aquilo que você recebe do colégio, é aquilo que você recebe da igreja, são as informações, né, que hoje a gente fala muito sobre fake news, aquelas coisas todas, que não são depuradas e nem muito menos comprovadas. Então a gente vai recebendo aquilo, e com a mídia social, as pessoas hoje têm muita dificuldade para criar conteúdo, né? Então, quem trabalha de mídia precisa gerar muito conteúdo, né? Eu ouvi também recentemente a entrevista daquele Thiago Leifert, né? Do que era da Rede Globo, e ele começou a fazer programas no YouTube, e ele falou, cara, eu tenho que parar com isso, porque senão eu vou ter um burnout, porque eu preciso, ele dizia o seguinte, uma entrevista no podcast que ele deu, eu fazia 2 vídeos por semana, e isso eu vendia lá R$5 mil no YouTube. Então eu logo analisei o seguinte, eu preciso criar, para poder ganhar 10 mil, pelo menos uns mais 2 ou 3 vídeos por semana, para eu poder aumentar a minha renda. E ele disse o seguinte, que ele analisou, eu falei, cara, eu vou ter que ficar o dia todo dentro de um estúdio, tentando produzir coisas que eu não tenho capacidade para produzir, para poder ter renda. Nós estamos falando de uma pessoa que já teve um nome social elevado. Nós estamos falando de uma pessoa comum que está iniciando hoje. Então ele falou, cara, isso não dá para mim, porque senão eu vou ficar doente. Eu vou ter um burnout aí, vou ficar doente. Essa foi a análise dele. Então você imagina,
Hoje, a pessoa ela está inserida, né, dentro do TikTok, dentro do Kawaii, dentro do Facebook, do Instagram. E tem gente que precisa, né? Ela sente necessidade de construir a sua vida dentro dessas mídias e produzir, né, conteúdo para que as outras pessoas vejam. Isso é um perigo, né? Talvez seja um mal da sociedade. Então, independente da informação que chega, ela quer participar, ela quer opinar, ela quer dizer está certo, está errado, eu concordo, eu discordo, né? Isso independente do grau, né, de formação que a pessoa tem. Tem muita gente que vive assim, né? Então você tem esse problema hoje. As pessoas não se aprofundam em assuntos porque esse assunto também acaba amanhã sendo passado, se torna uma coisa irrelevante. E a sociedade caminha para o supérfluo, para o superficial, em que nada tem sentido, né? Então você citou aí essa questão, que eu acho muito interessante, as pessoas opinarem, tal, mas elas não vão estudar. Eu falava sobre o estado de alienação, porque o estado de alienação leva a pessoa a um ritmo hipnótico. O que é uma pessoa hipnotizada, né? A hipnose é algo muito interessante, né? Então, ela é conduzida, mas ela não pensa. Ela é o efeito manada. Ela está ali, mas ela não pensa por que ela está falando, por que ela acha aquilo, por que ela chegou àquela conclusão. Ela está repetindo o que uma pessoa disse lá no podcast, o que ela viu no Instagram, o que ela viu no Twitter, o que ela viu no Facebook, mas ela mesma não pega aquela informação que ela queria se aprofundar. E faz análise crítica, né? O que a gente chama dentro do estudo teológico, né, da exegese do texto, né? Você tem o texto, mas você tem que espremer aquele texto o máximo possível para tirar daquele texto a sua exegese, com a sua exegese você fazer a sua hermenêutica. Então isso está se perdendo, né? Infelizmente está se perdendo, porque tudo está se tornando muito superficial e a sociedade caminha para isso. Estado alienante e ritmo hipnótico. Para quebrar o ritmo hipnótico é muito difícil. Pastor Ramais, vamos falar rapidinho, mas vamos tocar nesse assunto. A gente está acompanhando aí Turquia, passeata em Londres, na Alemanha. Está meio uma situação meio confusa. Grupo terrorista. E qual a sua visão? Como que o pastor está vendo isso tudo? Enquanto até como pastor, né? Veja, o Hamas, né, esses grupos que hoje estão aí, são considerados até grupos terroristas. Se a gente pegar um contexto mais histórico, né, como eu falei da Guerra dos 6 Dias, até a Guerra dos 6 Dias, os estados árabes, eles estavam presos a uma ideologia chamada panarabismo, né? O que era o panarabismo? Era a tentativa, né, dos estados árabes se unirem politicamente, economicamente, se tornarem grandes nações, né, por questões financeiras. E uma das causas principais que unia era a religião e também a língua, né? Você pegava o Egito, o Irã e tantos outros países aí, falavam a mesma língua, né? Tinham a mesma religião e a questão nacionalista de serem independentes, mas ao mesmo tempo serem fortalecidos pela economia, né? Um irmão ajudando o outro irmão. Após a Guerra dos 6 Dias, o panarabismo, ele acabou falindo esse estilo de pensamento dos estados árabes, né? Muçulmanos de modo geral, né? Islâmicos, né? Acabou isso. Então, o que restou do panarabismo foi o Estado agora está mais envolvido com a questão religiosa, né, dos seus costumes religiosos, da sua ideologia religiosa, e a ideia de que todo povo muçulmano pode se unir através da religião, do islamismo, né, e se tornar uma grande nação. Só que isso não deu certo, né, e nunca dará certo, porque o próprio islamismo tem muitas divisões. Então, o contexto para você entender
quando você fala, por exemplo, de Hamas, por exemplo, o Hamas é um grupo muçulmano sunita. Isso. Aí você pega o Hezbollah, que está no Líbano, É xiita. né? Mas os dois já estão se comunicando porque estão contra Israel. Mas o dia que esses dois estiverem, somente os dois, eles se matam, eles vão se degladiar, porque um pensa na implantação da Sharia, né, que é os costumes islâmicos, a lei rígida da Sharia, que é o costume islâmico, e o outro é mais, eu diria assim, mais tradicional, né? Você pega, por exemplo, Saddam Hussein, que era um legítimo sunita, né? No Iraque, você via que o Iraque tinha uma ditadura, mas era um país extremamente próspero, não era um país tão rígido como é o Irã, né? E era um país que progredia muito, mesmo com uma ditadura sanguinária de Saddam Hussein, né? Aquele outro país, do Muammar Gaddafi, me falhou aqui a mente aqui agora, o Muammar Gaddafi era sunita também, né? E o país prosperava, né? Então, assim, essas diferenças, é importante você saber essas diferenças dentro do contexto do islamismo, para não se ter uma opinião preconceituosa ou até mesmo errada de determinados grupos. Sem sombra de dúvida, né, o Hamas é um grupo terrorista em virtude das barbáries que tem feito, dos ataques terroristas, de tudo que aconteceu, a gente vê que eles são bem sanguinolentos, né? Mas Até da tomada do poder, né, na eleição. Era considerado um grupo político, né? Um partido político que foi se fortalecendo e que tomou Gaza. Eu acho que ali a aproximação do Hamas em Gaza foi uma aproximação estratégica para ficar fronteira com Israel, né? Para ser uma questão de frente com Israel, né? Então, assim, é um contexto muito complicado de você fazer uma análise superficial, né? Mas é interessante você analisar ali e perceber que Israel está rodeada de inimigos, né? Eu estou até terminando de ler, estou no finalzinho, queria ter terminado de ler antes aqui do nosso programa, O Filho do Hamas. O pastor conhece também o livro. Não tive a oportunidade de ler. Até uma sugestão, uma dica para quem quiser entender um pouco, né? Um pouco não, porque aqui tem conteúdo, muito. Ele é o Mossab Hussein Youssef, ele é o filho de Sheikh, do fundador do Hamas. Então, ele conta a passagem dele por prisões, inclusive do Hamas. Ele foi espião, né, duplo de Israel, do Shin Bet, que é a inteligência, né, de Israel. E, no final, ele começa a ter um choque de realidade entre o Alcorão e o Novo Testamento. O Evangelho. Então, ele começa, ele confessa que ele foi criado só no ódio. Que quando ele começou a conhecer Jesus e os ensinamentos, ele começou a ver uma outra realidade. Ele começou a enxergar tudo com outros olhos. Ele se converte e depois ele pede asilo nos Estados Unidos e mora lá. Eu estou no finalzinho do livro, nem sei ainda o desfecho, mas até a parte que eu li, eu acho assim genial. Eu até vou pedir para o Renato para colocar um depoimento da Cristiana Oliveira, porque Cris também já teve várias vezes em Israel, já publicou os livros, é muito apaixonada, tem um trabalho bacana no YouTube, que ela também fala sobre Israel. Então eu vou pedir para o Renato colocar. Olá, eu sou a Cristiana Oliveira, brasileira, patriota, seguidora de Jesus, escritora e ghostwriter. Eu preciso confessar aqui pela primeira vez em toda a minha vida que eu estou sentindo vergonha de ser brasileira diante de toda a comunidade de Israel. Uma vez que aquele que sentou na cadeira máxima do meu país, depois assim de vários dias de massacre em Israel, está envergonhando o Brasil diante do mundo, ao não reconhecer e não nominar o Hamas como um grupo terrorista, diante de todo o sofrimento humano que nós estamos vendo, que é o resultado da maldade, da crueldade, assassinato, decapitação de bebês, queima de corpos vivos, estupro de mulheres, sequestro de homens, idosos, crianças, pessoas doentes, fazendo de reféns para serem usados juntamente como eles usam o povo
Palestina há anos como escudo humano para esse grupo que tomou o poder através de um golpe, e depois matou os seus oponentes na faixa de Gaza. O Israel tem todo o direito de destruir esse grupo e o mundo precisa apoiá-lo 100%, porque não existe diálogo com pessoas que agem assim. Se você ainda não se deu conta, já começou a separação entre o joio e o trigo. Eu estive em Israel pouco mais de 90 dias, ou seja, 3 meses separados em 3 anos distintos. E eu me alimentei diretamente da fonte, conheci judeus e palestinos, muçulmanos e cristãos. Fui recebido na casa de 2 judeus e também de uma família muçulmana em Israel. Logo na primeira vez, em 2011, foi a primeira viagem que eu fiz, né? Em outubro eu estava lá e eu pude perceber os valores e os princípios dos judeus. Quando assim, eu presenciei uma passeata, vários árabes carregando bandeiras e cantando alegres dentro da cidade fortificada de Jerusalém. E como eu não falo árabe, eu perguntei o que eles estavam ali comemorando e me contaram que o governo de Israel estava soltando naquele dia de outubro, que eu não me lembro exatamente qual era o dia, 450 homens e 27 mulheres, eu nunca mais esqueci disso, que haviam sido condenados à prisão perpétua como presos terroristas por um único soldado francês-israelense, Gilad Shalit, que havia sido capturado 5 anos antes pelo Hamas e ainda tinha prometido soltar 2 meses depois mais 550 presos, totalizando 1.027 árabes palestinos por um único judeu. Naquele dia eu entendi o valor que Israel dá a uma vida, porque só um povo que caminha pela história sendo martirizado, vendo suas casas marcadas pelo antissemitismo, vendo 6 milhões de judeus tendo suas vidas encerradas pelo Holocausto, sofrendo o ódio dos seus irmãos que querem que eles sejam dizimados da face da terra, podia fazer essa troca, que para mim é inconcebível. A primeira-ministra Golda Meir disse certa vez que se os palestinos baixarem as armas, haverá paz. Mas se os israelenses baixarem as armas, não haverá mais Israel. E essa é uma grande verdade que nós estamos vendo. E eu peço a você que está assistindo, para você dobrar os seus joelhos e vamos orar por Israel, que haja paz nessa terra que Deus escolheu para ser o maior palco da história de amor vivida por um judeu, por nós. Yeshua HaMashiach, Jesus. Bom, eu agradeço a Kátia Araguês, jornalista, que me fez esse convite para fazer parte desse podcast, mesmo não estando em Búzios, mas estou aqui virtualmente com vocês. Ela vai postar aqui as minhas redes e os meus 2 livros que eu já escrevi sobre Israel para você ler. Obrigada. Vamos orar pela paz de Israel. Cris é sempre polêmica, mas é uma apaixonada mesmo por Israel, né? Tem dedicado grande parte do tempo, do estudo, assim, a gente vê isso, né, na Cris. Por isso o convite de estar, gostaria até que ela estivesse aqui também, mas talvez numa outra oportunidade. A Cris tocou num assunto muito importante, pastor, sobre o antissemitismo. E a gente está vendo ataques já contra judeus e casas sendo marcadas com a estrela de Davi. E, por exemplo, na Alemanha, até a suástica ela é proibida. Então, tem leis muito severas, porque a Europa vem de um Holodomor com 14 milhões de ucranianos mortos pela política stalinista. Né? Stalin cortou toda a alimentação da Ucrânia e foram o saldo desse projeto absurdo comunista. 14 milhões de ucranianos morreram de fome. E a gente teve um holocausto pelo nazismo, onde 6 milhões de judeus também perderam a vida. E agora a gente tem esse receio de uma guerra que possa vir escalar. E a gente já viu queimando bandeiras na França e na Inglaterra, queimando bandeiras. Inclusive na Alemanha é proibido queimar bandeira. E isso aqui no Brasil não é, deveria ser, na minha opinião, mas não é.
Então, isso não é manifestação, isso é uma agressão ao símbolo maior de uma nação. Então, seja lá qual for, o respeito à bandeira é o maior símbolo nacional de todas as nações do mundo. O antissemitismo, ele sempre existiu, né? Não é uma coisa nova, né? Até muito antes da ascensão de Hitler ao poder, né? Você tem um antissemitismo muito grande, né? Em vários lugares do mundo, de judeus que foram massacrados, mortos, perseguidos, enfim, é uma coisa que não é nova, né? Recentemente eu tive também um privilégio, e recomendo quem um dia puder fazer isso. Eu tive em Berlim e eu fiz ali a rota dos campos de concentração, né? Em Oranienburg foi o primeiro, o campo de concentração Sachsenhausen foi o primeiro centro, né? O primeiro campo de concentração aonde começou a prender os judeus, né? Era uma fábrica de cerveja, essa fábrica foi desativada e eles fizeram ali o primeiro campo de concentração. Hoje é aberto, né, para visita pública e tudo mais, mas uma pessoa que visita um campo de concentração, principalmente da Segunda Guerra Mundial, ela volta totalmente diferente, porque as barbaridades e atrocidades que aconteceram dentro de um campo de concentração são coisas assim sobre-humanas, né? Eu acho que um ser humano na sua normalidade não teria condições de fazer, uma coisa extremamente demoníaca, né? A começar já pelos dizeres do portão, né? Que o judeu entrava naquele campo de concentração e a frase que ele se deparava era: trabalhe pela sua liberdade, né? Então, quer dizer, todo mundo entrava ali com uma disposição para ser livre, né? Para ter liberdade. E a maioria, quase 6 milhões de judeus, tiveram o primeiro contato visual com essa frase, muitos deles até acreditaram nessa frase, e eles não conseguiram sair dos campos de concentração. Você pega, né, na rota do Holocausto, né? Como também os campos da Polônia, enfim, é estarrecedor, né? E hoje a gente vê as pessoas, como você mesmo citou, às vezes cita isso com uma naturalidade, né? A pessoa, eu sou do Hamas, eu sou antissemita mesmo, judeu é assim, é assado, né? E se esquece desse sofrimento que esse povo já passou, né? Eu acho que não somente ele, eu acho que a gente não tem que ter uma visão apaixonada no sentido, qualquer ser humano, né? A gente tem outros povos que também sofrem muito, né? Com questão de guerra, questão em campo de concentração, e inclusive as pessoas que estão dentro de Gaza, né? Você pega, por exemplo, os civis de Gaza, que muitos não tem nada a ver com isso, muitos estão ali lutando pela sua sobrevivência, querem comer, alguns querem pagar lá o seu aluguel, querem colocar o seu filho na escola, né? Querem ter acesso ao pão, e se vê, muitas das vezes, influenciado por questões políticas, grupos políticos que entram. Daí o perigo, né? Eu costumo dizer que a política é uma coisa muito interessante, porque a partir do momento que a gente não se envolve, a gente é dominado e a gente nunca sabe quem vai estar no poder. Embora o poder não seja algo permanente, que dure para sempre, mas a qualquer momento a gente pode se deparar com grupos com interesses ruins, né, que prejudicam um todo, né? Então a gente tem que estar muito atento com isso, né? E as pessoas, na sua essência, elas são extremamente maravilhosas. Eu tive, por exemplo, em 2012, a oportunidade de conviver, meus melhores amigos, até hoje eu tenho contato com eles. Eu fiz amizade quando eu estudei na Universidade lá do Sul da Carolina, com meu amigo número 1 lá, era da Arábia Saudita, né, o Abdul Majid. Até hoje eu falo com ele, né? E assim, um tratamento de respeito mútuo, né, de admiração mútua. Eu tive contato ali com alguns alunos que eram da minha turma. Minha turma, a maioria era pessoas do Oriente Médio, né? E pessoas do Catar que me receberam em casa, mesmo sendo pastor, sendo cristão, de uma maneira incrível, que eu nunca fui recebido, né? Participar da refeição comum com algum deles.
Então, assim, a gente tem que tirar, não é a questão religiosa, não é o preconceito religioso, não é porque a gente acredita numa fé, num Deus, que a gente tem que considerar alguns inimigos, né? Agora, o bom é a gente sempre ter a consciência do seguinte: existem inimigos que são nossos, o seu inimigo, ele é seu inimigo. Não quer dizer que seu inimigo seja um inimigo de Deus. Recentemente eu conversava com uma pessoa e dizia o seguinte: cara, o inferno, na mente de algumas pessoas, é um lugar para onde nós vamos mandar quem nós não gostamos. Né? Não é um lugar que vai acolher lá os pecadores, os devassos, os imundos. É quem a gente não gosta. Por quê? Você pega dentro de um contexto familiar, às vezes uma pessoa que prega muito sobre justiça, sobre pecado, e aí dentro do contexto familiar tem alguém ali que pisa na bola, né? Só que na visão dela, não, vamos esperar a conversão, vamos esperar o arrependimento. Ela não vê aquela pessoa indo para o inferno, né? Mas ela vê os outros, ela vê o vizinho, ela vê o cara que está no bar, o cara que está na boca de fumo, o cara que está desfilando na escola de samba. Então isso é religiosidade, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então a questão é o seguinte: a gente, no decorrer da vida, até para a gente encontrar paz, a gente precisa travar guerras. E nessas guerras nós construímos inimizades, e essas inimizades, por vezes, acabam se tornando inimigos. O apóstolo Paulo falou uma coisa muito interessante: no que depender de vós, tende paz com todos. Mas nem sempre depende de nós. É o caso agora de Israel. Não dependia de Israel agora, nesse momento, ter paz, tendo em vista que o seu território foi atacado por um grupo terrorista. Então ele teve que ir para a guerra, porque na guerra vai se estabelecer o limite do respeito, vai se estabelecer à custa de muito sangue, né? A questão do respeito que se deve ter pela nação. Enfim, às vezes é necessário estabelecer uma guerra para que haja paz. Recentemente eu conversava com uma pessoa e falava isso: olha, se não houver guerra, não tem paz. Às vezes é necessária a guerra. Então a guerra não é o fim, ela pode ser o começo de um período longo de muita paz, porque ali vai se estabelecer limites, vai se impor regras, e a história da humanidade, ela é feita assim, em cima de guerras. Ora uma vez, ora outra vez, sempre tem um conflito a nível regional, conflito a nível local, conflito a nível mundial, aonde se refaz, né, os conceitos, os valores de determinados grupos de pessoas. Então a guerra não é o fim, como muitos pregam, né? Mas está acontecendo a guerra, né? Jesus vai voltar na guerra, o mundo vai acabar. Não necessariamente. Às vezes é necessário que haja guerras, é necessário que haja rumores de guerra para que se estabeleça a paz. A gente deve estar preocupado, e a Bíblia fala isso, no momento de paz. Existe um texto que diz assim: quando disserem a paz e segurança, eis que sobrevirá repentina destruição. Essa é uma profecia bíblica, né, de que o fim das coisas não se estabelecerá em tempos de guerra, mas em tempos de paz. Quando todo mundo achar que está tudo tranquilo, está tudo na paz, aí sim pode vir a destruição, né? Então, como eu dizia, existem inimigos que são nossos, mas existem inimigos que são de Deus. Os inimigos de Deus, o próprio Deus cuida. A história de Israel, a história do povo judeu, mostra claramente isso. Que os inimigos de Deus sempre foram envergonhados. As nações que se levantaram contra o povo de Israel, né, e que se tornaram inimigas de Deus através do paganismo, através de sacrifícios humanos e tantas outras coisas que Deus abominava, elas foram derrotadas. Mas todas as vezes que Israel entrou em guerras cujo inimigo era somente o inimigo de Israel, muitas delas Israel perdeu. Muitas delas Israel foi para cativeiro, né? Então acho que é uma lição até de vida para a gente, né? A gente tem inimigos, mas não quer dizer que os nossos inimigos são inimigos de Deus. Mas tem inimigo de Deus que é também nosso inimigo. A esses Deus vai cuidar, né? Então, para resumir aqui a questão do Hamas,
eu digo o seguinte: Hamas pode ser o inimigo de Israel, mas como também pode ser o inimigo de Deus. Há certas conjunturas na nossa nação hoje, políticas, sociais, que demonstram claramente isso também. Existem inimigos que nós enfrentamos hoje dentro da nossa nação que parecem tão fortes, mas que às vezes vão se tornar também inimigos de Deus. E a esses Deus vai abater em algum momento, né? Agora, no dia a dia, a gente tem que lidar com os nossos mesmos e ter vitória sobre eles. Muito bem. Pastor, vamos chegando agora já para o final da nossa conversa. Diante de tudo que a gente conversou, pastor, tem alguma mensagem para deixar, para a gente finalizar aqui, alguma coisa que o pastor queria citar, em termos de alguma referência espiritual que o pastor acha, assim, importante para a gente finalizar aqui nossa conversa? Dentro do que a gente falou hoje, cara, eu acho que cabe ao ouvinte, né, a pessoa que está nos assistindo agora, fazer uma leitura do Salmo 122, né? Prosperem aqueles que amam Israel. Orai pela paz de Israel e aqueles que oram pela paz de Jerusalém, eles vão prosperar, né? Então, a reflexão que eu deixo é essa, de ser não apenas um ouvinte distraído da palavra de Deus, né? É interessante que eu sempre digo o seguinte: a geografia, ela é muito importante. Antes de Deus criar pessoas, Deus criou geografias para inserir pessoas nessa geografia, né? Nós um dia nascemos, mas havia uma geografia nos aguardando. Uma cidade, um bairro onde a gente foi criado, enfim. Já tinha ali uma história, né? Assim acontece com o povo de Deus, né? Jesus, o Filho de Deus, foi colocado dentro de uma geografia e não foi por acaso. Poderia ter sido na China, poderia ter sido no Japão, poderia ter sido na própria América, né? Claro, a América não existia ainda, mas no sentido americano de dizer, né? Mas Jesus poderia ter sido de uma tribo, poderia ter sido da África, mas Jesus foi colocado ali dentro de uma geografia que era muito importante. E essa geografia era Israel, essa geografia era Galileia, essa geografia era a Judéia, era Jerusalém. Então, não é errado a gente, às vezes, venerar, no sentido saudável, algum tipo de geografia que a gente considera importante. E Israel é uma geografia importante, né? Quando você lê a Bíblia, você tem que entender que aquela história que passa na Bíblia, ela foi protagonizada dentro de um cenário, dentro de uma geografia. É por isso que uma pessoa, quando vai a Israel, ela volta com uma visão diferente, é como se ela estivesse lendo a Bíblia em 3, 4D. Que quando você lê a Bíblia apenas por ler, por mais que você seja inteligente, por mais que a sua mente seja criativa, você não consegue alcançar o espaço geográfico, o espaço físico de onde os fatos, os milagres, as guerras, os conflitos aconteceram. Então, daí a importância da gente orar por Israel, orar pelo povo judeu, porque eles são um marco, eles são uma referência nossa, primeiro na questão até da civilização, né, ocidental. Eles são o nosso lastro, né, de história, de referência que nós devemos ter na nossa caminhada. E quando o Salmo 122 diz que nós devemos orar pela paz de Israel, pela paz de Jerusalém, e que aqueles que admiram, aqueles que oram por Jerusalém, eles vão prosperar, isso tem um sentido. Isso é uma realidade. Não desprezando os outros povos, não desprezando outras geografias, mas a nossa geografia acontece ali. Muito bom. Pastor, quer agradecer alguém especial? Quer deixar, fazer um comentário? Pelo convite, né? E uma honra, um privilégio estar participando. Obrigada. Aqui no início, que seja de muito sucesso.
Esperamos voltar outras vezes aqui. E com a próxima vez que eu vier, nós vamos estar falando mais, aprofundar mais no sentido da questão das guerras. Das guerras. As guerras, a gente pode falar sobre a guerra dos 6 dias, sobre a guerra do Yom Kippur, sobre a guerra da independência, enfim. Eu creio que vai em muito ajudar muitas pessoas a entenderem melhor esse cenário aí. Tão complexo, né? E eu também quero agradecer mais uma vez, o pastor é sempre um parceiraço, está sempre aí apoiando, e agradecer pelos seus ensinamentos sempre, não só ensinamentos teóricos, mas práticos, né? De vivência, de experiência, de tanta sabedoria. Então, realmente a gente vê mesmo quando o pastor fala, muito abençoado, suas palavras são muito abençoadas, seus ensinamentos também. Vou agradecer ao Renato Santos, que está aqui na parte técnica. Vou agradecer também ao Emanuel Vitor, parceiraço meu também, que está sempre... E ao nosso mestre aqui maior, né, o nosso diretor-geral, o J. Gonzaga, que está nos proporcionando todo esse trabalho. Então, a Anginha também, que trabalhou aí com a gente, deu um suporte também. Então, é uma equipe, como eu falei no início, é um projeto novo. O pastor está aqui trazendo a bênção de ser primeiro. Muito de muitos, né? Um brinco de muitos. E aí, a gente vai tocar e vamos nos falando para marcar nosso próximo episódio. Tá bom? Um prazer. Obrigada, pastor. Um abraço. Obrigada.